Você acredita que o destino pode literalmente cair do céu? Imagine um magnata arrogante, acostumado a controlar tudo, despencando, de verdade, na vida de uma camareira humilde e determinada. O que começa como um encontro desastroso vira uma batalha de personalidades, repleta de humor, tensão e reviravoltas que ninguém poderia prever. Mas será que duas pessoas de mundos tão opostos podem realmente mudar uma a outra? E no final, será que o amor é suficiente para derrubar barreiras? Descubra nessa história onde um simples acidente se torna o início de algo extraordinário. Eduardo Vega encarava o horizonte de sua cobertura no edifício Marbella, um dos prédios mais altos da cidade. As luzes piscavam abaixo dele como um mar de promessas, mas tudo parecia vazio. Ele girou o copo de uísque na mão, o líquido dourado refletindo sua expressão de tédio absoluto. Então é isso? Murmurou para si mesmo, olhando para o equipamento de paraquedismo que havia mandado instalar na cobertura dias antes. Vamos ver se um salto resolve alguma coisa. Sem avisar ninguém, ele se preparou. A adrenalina começou a surgir enquanto ele colocava o equipamento. Era um plano insano, mas no fundo, Eduardo queria se sentir vivo de novo. Se eu me esborrachar lá embaixo, pelo menos vou sair das manchetes financeiras e entrar nas policiais, murmurou, ajustando o capacete. O salto foi tão caótico quanto sua decisão. O vento batia forte e o controle do paraquedas parecia uma habilidade que ele ainda não havia adquirido completamente. Quando Eduardo finalmente conseguiu estabilizar o voo, viu o destino se aproximando mais rápido do que o planejado. Ele não estava pousando na área segura que havia calculado, mas diretamente na entrada do edifício. No chão, Helena carregava seu carrinho de limpeza, lutando para empurrá-lo sobre o piso desnivelado. O céu parecia tranquilo, até que algo chamou sua atenção. Um som alto, como um zumbido no ar, fez com que ela olhasse para cima. — O que é isso? Perguntou, franzindo a testa. Antes que pudesse entender, um homem desajeitado e pendurado em cordas caiu quase em cima dela. Ela soltou um grito e pulou para o lado, mas não foi rápida o suficiente para evitar o impacto. Eduardo aterrissou com um baque que fez Helena tropeçar e cair. — Ai, mas que diabos foi isso? Helena exclamou, massageando o ombro enquanto se levantava. Eduardo, ainda tentando se desvencilhar das cordas, olhou para ela com um meio sorriso. — Digamos que não sou muito bom com pousos. Helena cruzou os braços, claramente irritada. — E você acha que isso é desculpa para quase me matar? Quem você pensa que é? — Eduardo Vega. Ele disse com calma, tirando o capacete. — E você? — Helena, a camareira que quase virou tapete. Ela balançou a cabeça, ainda incrédula, com o que havia acabado de acontecer. Eduardo, por outro lado, parecia achar a situação mais engraçada do que grave. — Bem, Helena, acho que podemos chamar isso de um começo interessante. Ela não achou graça. — Interessante seria se você tivesse caído em qualquer outro lugar. Eduardo sorriu. Algo naquela mulher o desarmava, mesmo que ele não quisesse admitir. No dia seguinte, Eduardo estava sentado no saguão do edifício Marbella, absorto em seu celular, revisando e-mails de trabalho. Ele parecia alheio ao mundo ao seu redor, até que um movimento no canto de sua visão chamou sua atenção. Era Helena, empurrando seu carrinho de limpeza. A lembrança da queda desastrosa voltou à sua mente e ele se levantou, quase sem pensar. — Você! Ele chamou, sua voz ecoando no ambiente silencioso. Helena parou, olhando para ele com um misto de surpresa e irritação. — Ah, não! É você de novo! Ela suspirou, cruzando os braços. — Vai cair em cima de mim outra vez, ou é só para me culpar pelo seu pouso ridículo? Eduardo riu, algo que fazia raramente. — Não dessa vez. Queria me desculpar. Foi um acidente. Não costumo cair assim em ninguém. Helena arqueou uma sobrancelha.
Então você costuma cair em quê? Em jatinhos, carros esportivos? Porque pelo seu jeito, parece que vive no ar. Ele sorriu, apreciando o sarcasmo dela. Na verdade, eu vivo em reuniões e contratos. O que não é tão divertido quanto parece. Helena deu uma risada curta, voltando a empurrar o carrinho. Certo, bom papo. Agora, se me dá licença, eu tenho quartos para limpar. Eduardo seguiu ao lado dela, ignorando a sugestão de que deveria deixá-la em paz. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ela o olhou de lado desconfiada, o suficiente para saber que gente como você não presta atenção no pessoal da limpeza. Talvez eu esteja tentando mudar isso. Helena parou abruptamente e encarou Eduardo com um olhar direto. E por que você mudaria? Deve estar muito entediado para querer conversar com uma camareira. Talvez eu esteja, ele admitiu, sem rodeios. Helena deu um leve sorriso de canto, mas balançou a cabeça e continuou empurrando o carrinho. Olha, senhor, Vega, certo? Você tem sua vida cheia de luxo e eu tenho a minha cheia de poeira. Não temos nada em comum. Então, por que não volta para o seu mundo perfeito e me deixa em paz? Eduardo não respondeu imediatamente. Pela primeira vez em anos, alguém havia falado com ele de forma tão honesta e sem rodeios. E, estranhamente, ele não sentiu vontade de retrucar. Talvez você tenha razão, Helena. Mas, por enquanto, posso te acompanhar? Só para ver como é esse mundo cheio de poeira. Ela suspirou, sem acreditar. Você é mais teimoso do que parece. Tudo bem, mas se você atrapalhar meu trabalho, vai acabar limpando vidros comigo. Eduardo sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava fazendo algo diferente, algo que o intrigava e o desafiava. Eduardo não conseguia tirar Helena da cabeça. A maneira como ela falava sem rodeios e não se impressionava com sua riqueza era algo que ele nunca tinha encontrado antes. Durante dias, ele a observou de longe, curioso sobre quem ela realmente era. Uma noite, enquanto estava no terraço do prédio, encontrou-se sozinho com seus pensamentos, refletindo sobre a simplicidade da vida de Helena e o contraste com a sua própria. Você vive como se tivesse tudo, e eu vivo como se não tivesse nada, murmurou para si mesmo, balançando o gelo no copo de uísque. No dia seguinte, ele decidiu agir. Ao vê-la organizando materiais no depósito de limpeza, Eduardo se aproximou. Helena, posso falar com você? Perguntou hesitante, algo raro para ele. Ela suspirou, sem esconder a impaciência. Mais alguma desculpa para invadir meu trabalho? Ou quer outro tour pelo meu mundo cheio de poeira? Ele riu, mas sua expressão logo ficou séria. Na verdade, quero saber mais sobre você. Quem você é, além de uma camareira? Helena o encarou por um momento, como se estivesse avaliando se ele era digno de uma resposta sincera. Meu nome é Helena Rocha. Sou de uma família pequena e trabalho aqui para ajudar meu avô. Ele mora no interior e o dinheiro que ganho ajuda nos remédios e no aluguel dele. Satisfeito? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a simplicidade e o peso da vida dela. Você é incrível, sabia? Ela soltou uma risada irônica. Incrível? Por fazer o que é necessário, eu só faço o que qualquer um faria no meu lugar. Não, Helena. A maioria das pessoas não faria. A maioria ficaria reclamando da vida. Ela deu de ombros. Reclamar não paga as contas. Eduardo ficou impressionado. Helena não tinha nenhuma das máscaras ou filtros que ele estava acostumado a ver nas pessoas ao seu redor. Ele percebeu que ela vivia com mais autenticidade do que ele jamais havia imaginado possível. Mais tarde, naquela mesma noite, Eduardo revisou mentalmente a conversa e tomou uma decisão. Ele iria convidá-la para um evento importante de sua empresa. Na manhã seguinte, ele a abordou no corredor. Helena, eu tenho um convite para você. Ela olhou para ele desconfiada. Convite? Para quê? Uma reunião com meus investidores. Quero que você vá comigo. Ela soltou uma gargalhada.
Você tá brincando, né? Por que eu iria a uma reunião dessas? Porque você vê o que os outros não veem. E acho que sua honestidade pode ser exatamente o que eles precisam ouvir. Helena estreitou os olhos, ainda cética. Você é louco. Mas, tudo bem. Vamos ver no que isso vai dar. Eduardo sorriu, satisfeito. Pela primeira vez em anos, ele sentia que estava prestes a fazer algo significativo. Helena estava inquieta. Nunca imaginou que um dia participaria de uma reunião com investidores de uma das maiores empresas do país. Sentada no carro de Eduardo, ela tentou disfarçar o nervosismo, mas ele percebeu. Relaxa, Helena, eles não mordem, só às vezes. Eduardo brincou, tentando aliviar a tensão. Ah, ótimo, só me avisa se eu precisar de um capacete. Ela retrucou, cruzando os braços. Chegando ao restaurante luxuoso onde o jantar aconteceria, Helena sentiu o peso do lugar. Os detalhes brilhantes, os garçons impecavelmente vestidos, tudo parecia feito para intimidar. Eduardo a guiou até a mesa, onde um grupo de homens e mulheres em ternos caros já os esperava. Senhores, esta é Helena Rocha, Eduardo disse com uma confiança que ela não compartilhava. Ela tem uma perspectiva única que acho que vocês vão achar interessante. Os investidores trocaram olhares curiosos, mas mantiveram o profissionalismo. Helena sentou-se ao lado de Eduardo, sentindo-se fora do lugar, mas determinada a não demonstrar fraqueza. Conforme o jantar avançava, as discussões começaram a esquentar. Um dos investidores, um homem de meia-idade chamado Gustavo, criticava um plano que Eduardo havia apresentado. Isso é idealismo, Eduardo. Precisamos pensar em números, não em utopias, Gustavo disse, categórico. Antes que Eduardo pudesse responder, Helena se intrometeu. Posso dizer algo? Todos os olhos se voltaram para ela e Eduardo acenou, dando espaço. O problema é que vocês pensam em números como se fossem a única coisa que importa. Mas números não compram confiança, e sem confiança os clientes vão embora. Ela olhou diretamente para Gustavo. Se vocês querem alguém que entende o público, talvez comecem ouvindo o público. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas aos poucos algumas cabeças começaram a acenar. Eduardo não conseguiu esconder um sorriso de satisfação. No entanto, a tranquilidade não durou muito. Sua namorada, Camila, apareceu inesperadamente. Ela usava um vestido deslumbrante e carregava um olhar venenoso. Quem é essa? Camila perguntou, claramente se referindo a Helena. Eduardo suspirou, já esperando o confronto. Helena é uma convidada minha. Ela está aqui porque tem algo importante a dizer. Convidada? Camila riu, incrédula. Eduardo, ela é só uma camareira. Não passa disso. Helena respirou fundo antes de responder. Camareira, sim. E você? O que exatamente passa de? A resposta foi um golpe direto. Camila ficou vermelha, mas antes que pudesse retrucar, Eduardo interveio. Camila, chega. Eu trouxe Helena aqui porque ela faz mais diferença em uma conversa do que você jamais fez. E para ser honesto, estou cansado de tudo isso. Camila ficou boquiaberta, mas Eduardo a ignorou completamente, voltando-se para Helena. Você está pronta para mudar o rumo das coisas? Porque eu estou. Helena sorriu, sentindo pela primeira vez que ele realmente estava falando sério. Nos dias seguintes ao jantar, Eduardo percebeu que algo dentro dele havia mudado. Ele se sentia mais leve, como se finalmente estivesse tomando o controle de sua vida de forma verdadeira. Helena, por outro lado, ainda estava processando tudo o que havia acontecido. A coragem de enfrentar Camila e os investidores havia sido espontânea, mas ela não tinha certeza se queria continuar se envolvendo com alguém como Eduardo. Numa tarde ensolarada, enquanto Helena limpava os vidros do saguão, Eduardo apareceu com um envelope nas mãos. Ele esperou até que ela terminasse antes de falar. Helena, posso roubar um minuto do seu tempo? Perguntou com um sorriso sincero.
Ela olhou para ele desconfiada. Não é como se eu tivesse muitos minutos sobrando, mas manda. Ele entregou o envelope. Dentro havia um contrato. Helena o abriu, confusa. O que é isso? Perguntou, franzindo o senho. É uma proposta de parceria. Quero que você trabalhe comigo. Não como minha funcionária, mas como minha parceira de verdade. Quero reformular a empresa com base nos valores que você acredita. Porque você está certa. Números não compram confiança. Helena ficou em silêncio por um momento, lendo as palavras no papel. Ela ergueu os olhos, avaliando-o. E por que eu faria isso? Perguntou desafiadora. Eduardo sorriu, como se esperasse essa pergunta. Porque você quer mudar as coisas assim como eu. E porque eu quero provar que não sou só um cara que cai mal de paraquedas. Ela riu, apesar de si mesma. Essa foi boa. Eduardo deu um passo à frente, sua expressão ficando mais séria. Mas não é só isso, Helena. Eu não quero que você esteja ao meu lado apenas nos negócios. Quero que esteja ao meu lado em tudo. Você me mostrou que a vida pode ser mais do que contratos e lucros. Eu quero começar algo novo com você. Helena respirou fundo, sentindo o peso das palavras dele. Ela cruzou os braços, pensativa. Tá bom, Eduardo, mas com uma condição. Qualquer coisa, ele respondeu sem hesitar. Você vai aprender a fazer o básico, tipo lavar pratos, varrer o chão, essas coisas que você nunca deve ter feito na vida. Eduardo riu, balançando a cabeça. Fechado. Eles apertaram as mãos, mas Eduardo não resistiu e a puxou para um abraço. Pela primeira vez, Helena deixou a guarda baixar, sentindo que ele realmente estava disposto a mudar. Meses depois, Eduardo e Helena estavam lado a lado, inaugurando uma nova filial da empresa, focada em projetos sociais. O avô de Helena estava ao lado dela, emocionado por vê-la florescer. Quando todos se reuniram para a foto oficial, Helena cochichou no ouvido de Eduardo. Você lavou os pratos hoje de manhã? Ele riu e respondeu, ainda estou aprendendo, mas estou melhorando. E juntos começaram um novo capítulo, onde o amor e a mudança andavam de mãos dadas.